Olá! Você que me segue no Instagram sabe que eu prometi apresentar hoje a diferença entre o período simples e o período composto. Antes, vamos fazer uma rápida revisão. Vejam, se eu digo silêncio, socorro, você entende, é um enunciado que tem sentido completo. Não tem verbo, mas é uma frase sim. Agora, se eu digo estamos pedindo socorro, nós temos aí um enunciado de sentido completo, só que ele apresenta verbo, nesse caso uma locução verbal, estamos pedindo. Portanto, é também considerado uma oração. Esse enunciado é também uma oração. Uma frase tem um ponto final aí e uma oração. Aí nós temos período simples. Ele tem apenas uma oração. Vejam, estamos pedindo socorro. Pedindo socorro é uma locução verbal. Né? Quando eu tenho uma locução verbal ou um verbo, eu tenho uma oração. O período simples é constituído por uma oração. E no período composto? No período composto eu tenho duas ou mais orações. Estamos em perigo. Estamos, verbo, uma oração. Por isso pedimos socorro. Pedimos, verbo, outra oração. Nesse caso, nós temos um período composto constituído por duas orações. Ficou claro? Agora sim, podemos dar continuidade ao estudo. Vejam aí. Ele entrou no táxi. Nós temos uma frase, tem um ponto final, uma oração, tem um verbo, portanto, é um período simples, é um período constituído por uma oração. Ele foi ao aeroporto. Tem um ponto final, delimitando aí, então eu tenho uma frase, pode ser um ponto de exclamação também, um ponto de interrogação, nesse caso eu tenho um ponto final, uma frase, foi, um verbo, portanto, uma frase, uma oração, um período simples. Agora repare o que eu vou fazer. Ele entrou no táxi e foi ao aeroporto. Agora eu tenho uma frase, aí o período, nós estamos vendo, um ponto final, uma frase, mas essa frase é constituída por duas orações. Por quê? Entrou é um verbo, foi é outro verbo. Dois verbos, duas orações, portanto, esse período é composto. Reparem que, nesse caso, ele entrou no táxi, foi ao aeroporto, nós temos orações sintaticamente independentes. Vamos ver melhor o que é isso. Nesse caso, vejam aí, ela falou da sua viagem. Nesse caso, eu tenho uma frase, uma oração, há apenas um verbo, o período é simples. Vejam essa. Ela falou. Faltando alguma coisa, né? Ela falou que você viajaria. Veja, não há aquela independência sintática que nós vimos no exemplo anterior. Estamos percebendo aí uma relação de subordinação. A segunda frase exerce uma função sintática em relação à primeira. Por isso a gente chama esse período de período composto por subordinação. Calma, nós vamos ver melhor mais adiante. Por enquanto, vejam, eu tenho uma frase, tenho duas orações. Uma é a oração principal, mas se eu digo ela falou, falou o quê? E aí, completo, que você viajaria, eu estou mostrando aí que esse período tem uma relação de dependência sintática, ok? Agora observem esta frase. À tarde viajaremos. Um verbo só, uma oração, um período simples.
Mas e se eu quiser transformar esse adjunto adverbial numa oração equivalente? Adjunto adverbial de tempo, à tarde. Se eu quiser transformar esse adjunto adverbial em uma oração que tenha o mesmo valor semântico. Vamos ver. Viajaremos quando entardecer. Mesmo valor semântico, né? Quando entardecer. Viajaremos à tarde. Mas nesse caso, agora eu tenho dois verbos. Viajaremos e entardecer. Se há dois verbos, há duas orações. Sendo que essa segunda aí, quando entardecer, ela exerce uma função sintática em relação à primeira, viajaremos. Portanto, elas também mostram uma relação de dependência. Período composto, composto porque tem duas orações, por subordinação, porque uma oração exerce uma função sintática em relação à outra. Vejam aí. Uma frase, duas orações. Uma é a oração principal, viajaremos. A outra é a oração subordinada. Período composto por subordinação. Mais um exemplo? Olhem aí. Entreguei-lhe um novo passaporte. Quantos verbos? Um. Portanto, uma oração. Vejam o ponto final, tem uma frase, tem uma oração, o período é simples. Agora observem isso. Entreguei-lhe o passaporte que ficou pronto ontem. Então, eu não quis colocar um adjetivo lá em cima. Eu quis colocar o quê? Uma oração que tivesse um valor semântico parecido. Então, uma oração que fosse adjetiva. Quando eu digo novo passaporte, aqui eu quis dizer o passaporte que ficou pronto ontem. Então, lá em cima eu tinha um período simples, aqui embaixo eu tenho um período composto. E notem que ficou pronto ontem não é independente, né? Depende da primeira oração. Porque está caracterizando o passaporte que está lá na primeira oração. Eu divido as orações assim, né? Antes do pronome relativo, no caso dessa, e nós vamos ver mais adiante, ou antes da conjunção. Mas nós vamos ver isso mais à frente. Portanto, entreguei, ficou dois verbos. Duas orações, período composto, sendo que a segunda oração depende sintaticamente da primeira, exerce uma função sintática em relação à primeira. Portanto, é uma oração subordinada e aí eu tenho o período composto por subordinação. Vejam se o esquema facilita. Período simples, uma oração. Período composto por coordenação, duas ou mais orações, mas elas são sintaticamente independentes. Uma não exerce uma função sintática em relação à outra. Isso não ocorre lá no período composto por subordinação, porque o próprio nome diz subordinado, uma depende da outra, porque exerce uma função sintática em relação à outra. Por isso, no período composto por subordinação, há duas ou mais orações, sendo que ocorre uma relação de dependência. Tudo bem? Pessoal, eu costumo dizer aos alunos que quando nós sabemos bem o período simples, o estudo do período composto fica bem mais tranquilo. Lembram-se de que, quando você estudava apenas o período simples, você analisava sujeito, verbo, complemento verbal, complemento nominal, predicativo, aposto. Isso nós tínhamos no período simples. No período composto por subordinação, como eu disse anteriormente,
uma oração exerce uma função sintática em relação à outra. Portanto, reparem aqui. Sujeito, verbo, complemento verbal, complemento nominal, predicado e aposto são funções sintáticas que você estuda no período simples e que você vai ver ali, vejam, nas orações substantivas. Então, as orações substantivas são subjetivas, são objetivas diretas, objetivas indiretas, e aí nós estamos nessa parte de verbo e complemento verbal, né? Elas são completivas nominais, são predicativas e apositivas. Né? Tudo que você estudou ali no período simples, né? Aí tem uma relação agora no período composto. Vejam o que acontece. Lá no período simples, quando você identificava um adjunto adverbial de tempo, por exemplo, né? Como é que isso vai acontecer? No período composto por subordinação, você vai ver as orações que equivalem ao adjunto adverbial, ou seja, as orações adverbiais. Por fim, você estudava os adjuntos adnominais, né? Sabe que o adjetivo, entre outras classes gramaticais, funciona como adjunto adnominal. Portanto, no período composto por subordinação, você vai ter as orações adjetivas. Tudo bem? Veja então, pessoal, aquilo que no período simples é sujeito, subjetiva, no período composto, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Né? Por quê? O substantivo pode exercer a função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Se o substantivo pode exercer essas funções sintáticas, uma oração substantiva poderá ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Tudo bem? Sempre fazendo essa relação para ficar mais clara a ideia de período composto por subordinação. Né? São orações que dependem sintaticamente, exercem uma função sintática de uma outra oração, que é denominada oração principal. E olhem aí, aqui eu destaco o adjunto adverbial, como eu falei anteriormente, né? Aquilo que no período simples é o adjunto adverbial, no caso do nosso exemplo, à tarde, né? Vai virar uma oração subordinada adverbial temporal. No período simples, adjunto adverbial de tempo. No período composto por subordinação, oração subordinada adverbial temporal. E aí nós temos os vários tipos. Veja. Nós vamos encontrar as temporais, causais, condicionais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, finais e proporcionais. Lembrando sempre que, entendendo o valor semântico delas, entendendo que em alguns momentos é melhor que eu use um período simples, em outros um período composto, desenvolvido, ou seja, que tenha a conjunção ou reduzido, né, que nós vamos ver mais adiante. Então, se eu entender esse valor semântico, fica muito mais tranquilo. Né? Isso daqui não é decoreba. Aí não vai adiantar mesmo. Né? Eu tenho que entender que eu estudo essas estruturas para poder escrever melhor, né? Ter mais opções. Okay? E por fim, o adjunto adnominal. Né? Nós temos o adjetivo, entre outras classes gramaticais, que funcionam como adjunto adnominal. Portanto, numa oração subordinada, ele vai aparecer como uma oração subordinada substantiva adjetiva restritiva ou explicativa, que nós vamos ver mais adiante. Vejam então, pessoal, vamos retomar. Nessa primeira parte aqui, ó,
Ele entrou no táxi e foi ao aeroporto. Nós temos ele entrou no táxi, uma oração completa. Sujeito, verbo, adjunto adverbial. Foi ao aeroporto. O sujeito, ele, sujeito desinicial, porque já foi dito lá na primeira oração. E ao aeroporto, adjunto adverbial de lugar. Elas são sintaticamente independentes. Agora vejam esta. Ela falou o quê? Que você viajaria. Portanto, essa segunda oração exerce uma função sintática em relação à oração principal. Portanto, há uma relação de dependência. Assim, o período é composto por subordinação, não por coordenação, como lá em cima. Ok? Viajaremos quando entardecer. Isso daqui funciona como um adjunto adverbial de tempo, né? É a equivalência, portanto, uma oração subordinada. E esse adjunto adverbial de tempo diz respeito a essa oração principal. Portanto, uma relação de dependência. De novo, uma oração, um período composto por subordinação. E, finalmente, entreguei o novo passaporte. Veja, que ficou pronto ontem caracteriza o passaporte, né? Então, é uma oração que exerce uma função sintática em relação ao passaporte, aquela equivalência de adjunto adnominal, né? Nesse caso, uma oração subordinada adjetiva, mas essas classificações veremos depois. Aqui o que importa é que você perceba basicamente a diferença entre período simples, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Recapitulando então, pessoal, vejam aí, período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. E ele pode ser período composto por coordenação, não há uma relação de dependência sintática entre as orações, elas são independentes sintaticamente, e o período composto por subordinação. Nesse caso, há sim uma relação de dependência entre as orações. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima!